Olá, bem-vindos ao vídeo da transformada de Fourier. Esse é um assunto muito extenso que a gente vai discutir aqui e eu não pretendo em um vídeo de menos de 10 minutos esgotar o assunto de transformada de Fourier de forma alguma. Isso aqui é um curso inteiro de graduação da engenharia elétrica, de algumas engenharias da matemática, é uma matéria complexa. As operações executadas na transformada de Fourier são complexas. Então o que eu vou pedir aqui para vocês é apenas uma intuição sobre o que a transformada de Fourier faz e o que quer dizer uma coisa chamada espectro de frequência. Então o que eu espero de vocês ao final desse vídeo é que vocês consigam relacionar um pouco o sinal no domínio do tempo, a representação dele no tempo, que é o que todo mundo está acostumado, como a gente vê ele em termos de suas componentes em frequências, que a gente pode construir ele como senoides. Então é esse paralelo só que eu quero que vocês tenham. Vocês não vão aprender aqui como calcular a transformada de Fourier, de onde ela vem, nem nada disso. A grande motivação para ela, sim, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, que é a questão que eu já adiantei um pouco, de que para alguns sistemas, como por exemplo a conversão analógico-digital, é muito fácil ver o que acontece com uma senoide, e a transformada de Fourier me permite, a partir disso, dizer o que acontece com qualquer sinal. Tá? A intuição que eu mais gosto para a transformada de Fourier, ela vem desse site aqui, betterexplained.com, que tem uma série de coisas muito interessantes, uma série de artigos bem profundos e bem intuitivos sobre muitos temas da matemática, e ele tem uma página sobre a transformada de Fourier. E ele interpreta a transformada de Fourier como uma receita para construir um sinal qualquer. Então o que ele brinca é o seguinte: você tem uma receita com uma série de ingredientes. Então você pega uma senoide com uma frequência, digamos, ômega igual a 1, amplitude, digamos, A igual a meio e fase, digamos, menos 2. Uma senoide com uma outra frequência, ômega igual a π, uma outra amplitude, vamos dizer, A igual a 2,33, e uma outra fase. E mais senoides com um monte de frequência, um monte de frequência, um monte de frequência. Para cada frequência eu pego uma amplitude, uma fase. E aí o modo de fazer. Eu simplesmente adiciono todos os ingredientes e obtenho o sinal desejado. Então a transformada de Fourier, de certa forma, ela é uma fórmula matemática que a gente também pode implementar aí com circuitos ou no computador, em que ela me diz o seguinte: para o meu sinal, um determinado sinal, por exemplo, esse meu sinal de áudio que eu estou gerando aqui, ela me diz com qual amplitude e com qual fase eu tenho que pegar cada uma das possíveis frequências para construir o meu sinal. Então, ela diz com que amplitude e com que fase uma determinada frequência vai construir o meu sinal. E aí você deve estar se perguntando justamente, escuta, mas como é que eu construo um sinal como soma de senoides? E aí que vem a parte verdadeiramente complicada da transformada de Fourier. Se você quiser provar isso, a prova é muito complicada. O próprio Fourier, quando propôs a sua série na época, ele teve muito problema para ter o trabalho dele reconhecido junto aos matemáticos da época, que parecia uma coisa muito esquisita. Eles não se conformavam com isso. Então, se os grandes matemáticos da época do Fourier não se conformavam, não é a gente aqui que vai tentar entender isso de uma forma simples. Então o que eu peço aqui para vocês é que simplesmente vocês acreditem que sim, é possível. E eu vou mostrar para vocês um exemplo que dá alguma ideia de que isso acontece. Então vamos pegar aqui no nosso querido MATLAB uma série de Fourier, uma transformada de Fourier. Aqui o valor das amplitudes, o valor dos ganhos aqui e das fases, eu já calculei previamente usando essa fórmula que eu falei que eu não vou falar para vocês como que se calculam essas amplitudes aqui. Mas vamos ver o que esse gráfico está dando para a gente. Então vamos começar aqui. Eu começo pegando uma senoide. Vamos abrir aqui um pouquinho esse gráfico. Então se eu combinar todos os meus ingredientes, eu só tenho um ingrediente aqui, uma senoide, eu não tenho nada para combinar. Mas agora eu vou pegar duas senoides com amplitudes ajustadas para o meu sinal. E eu combino essas duas senoides e eu obtenho esse sinal em azul. Então você vê que eu tenho uma senoide em verde com uma determinada amplitude, uma determinada frequência e uma determinada fase. Uma outra senoide em vermelho com uma determinada amplitude, uma determinada frequência, uma determinada fase.
Peguei duas senoides agora, combinei as duas, somei as duas. Estou obtendo esse sinal em azul. Ainda não quer dizer grandes coisas. Vamos pegar 3. Agora eu tenho 3 frequências, 3 sinais, cada um com uma frequência, uma amplitude e uma fase. Somo os 3, obtenho de novo o sinal em azul. Vamos pegar 4 agora? Mesma coisa. Várias amplitudes, várias frequências, várias fases. Escolhidas cuidadosamente para gerar o sinal que eu desejo. 4 senoides. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos somando um monte de senoides até chegar numa coisa que cada vez mais se aproxima de um sinal que é uma reta aqui, indo de menos π até π. É uma reta. Então a gente vê que, de fato, quanto mais senoides eu pego e vou combinando elas, eu vou obter uma coisa mais próxima do meu sinal. Agora, tem detalhes isso aí. Eu preciso pegar, para obter o meu sinal mesmo, eu preciso pegar, teoricamente, infinitas senoides. Então, de fato, esse é um processo de limites, esse é um processo bastante complicado. Mas eu espero que esse gráfico tenha dado alguma noção para vocês de que, pegando um monte de senoides com frequências e fases parecidas, eu obtenho um sinal qualquer. É possível fazer isso para um sinal qualquer. A gente continua nesse processo, a gente vai cada vez mais se aproximando. E aqui a gente tem o que eu queria também que vocês soubessem, que é a noção do espectro de frequência. O espectro de frequência, ele me diz o seguinte: aqui no eixo X eu tenho a frequência que eu peguei. Então eu peguei um sinal com uma frequência ômega igual a 1. E o espectro de frequência, ele me diz com que amplitude o meu sinal entrou, o meu sinal da frequência ômega igual a 1 entrou na composição do meu sinal em particular. Com que amplitude o meu sinal em ômega igual a 2, em ômega igual a 3. Então, esse gráfico aqui me dá a amplitude com que cada uma dessas frequências, eixo X frequência, cada uma dessas frequências entrou na composição do meu sinal. Então, se a gente voltar aqui no MATLAB, a gente pode pegar a decomposição em frequência do nosso sinal de trem. E a gente vê o seguinte: essas são as frequências que estão presentes no meu sinal de trem. Então você vê que eu tenho uma frequência muito forte em 1169 Hz, uma frequência muito forte em 886 Hz e uma frequência muito forte em 704 Hz. Essas são as 3 principais frequências que aparecem no meu sinal de trem. São as únicas? Não. Eu pego, então, para construir meu sinal de trem, eu pego a frequência 704 Hz com uma amplitude 440 e uma fase que eu não estou mostrando aqui. Pego a frequência 703,4 Hz com a amplitude 184,5 e uma fase que eu não estou mostrando aqui. Pego a frequência 702,8 Hz com uma amplitude 246,1 e uma fase que eu não estou mostrando aqui. Pego todas essas milhares de frequências que estão aparecendo aqui, muitos e muitos valores, combino todos eles, cada um com a sua amplitude e com a sua fase, e eu gero o meu sinal do trem. Então, novamente, o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico é o espectro de frequência do sinal do trem. Isso aqui está me dando a amplitude com que cada frequência entra na composição do sinal do trem. Frequência 2115 aparece com amplitude 88,36. Então, a hora de eu fazer a minha receita para construir o sinal do trem, eu tenho que pegar essa frequência com essa amplitude e com uma fase que eu não estou mostrando aqui, somo todo mundo, isso vai me gerar o sinal do trem. Então, novamente, como que eu obtenho esse espectro de amplitude? Isso é transformado de Fourier, a gente não vai ver isso aqui. O importante é entender que isso aqui quer dizer que cada uma dessas frequências, eu pego elas, cada uma delas, com essa amplitude e a fase que eu não estou mostrando aqui, mas a gente poderia ter mostrado, e eu somo todas elas, isso vai me dar aquele sinal do trem. Próximo vídeo a gente vai ver por que isso é importante, qual é o impacto que isso tem na análise de sistemas e no projeto de sistemas. Até lá, obrigado.